Milionário paga por uma noite com a mendiga negra e descobre um segredo transformador. As luzes da cidade de São Paulo piscavam como estrelas perdidas entre prédios imensos. O som do tráfego misturava-se com as risadas e o murmúrio de festas luxuosas. Em um canto neste imenso e caótico cenário, Valentina Moreira, uma mulher de 27 anos, encarava a dura realidade que a cercava. Sua filha, Alice, de apenas 7 anos, precisava de tratamentos médicos que custavam uma fortuna. O sorriso da garota era tudo que Valentina tinha, mas ao mesmo tempo o peso do mundo estava em seus ombros. Sem dinheiro, as contas não paravam de acumular, criando um pavor dentro de seu peito. Numa noite, enquanto assistia ao jornal, Valentina viu a manchete: milionário paga por uma noite com a mendiga negra e descobre um segredo transformador. Aquilo a fez pensar em Dandara, sua melhor amiga, que sempre a encorajava a buscar novos caminhos. Talvez seja a solução, murmurou para si mesma, entre um aperto no coração e uma ponta de desespero. O trabalho como acompanhante de empresários em eventos era um convite ao mundo de glamour e perigos, algo que a deixava apavorada e intrigada ao mesmo tempo. A conversa com Dandara foi decisiva. Val, você precisa fazer isso. Pense na Alice. Você pode ganhar o que precisa em uma única noite. O olhar encorajador da amiga empurrou Valentina a aceitar o emprego. A ansiedade crescia dentro dela, mas a esperança de proporcionar um futuro melhor para Alice era mais forte. Na primeira festa, tudo parecia um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. O cheiro de perfume caro e o barulho da champanhe estourando eram quase ensurdecedores. Foi ali que conheceu Theo Vanderlei, o CEO de uma gigante do setor de mineração. Ele era tudo o que as manchetes diziam: charmoso, rico e encantador. O olhar que ele lançou a Valentina fez seu coração disparar, e logo ela percebeu que o interesse dele parecia mais genuíno do que a superficialidade que esperava. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga a lembrava de seu passado obscuro. Conforme se conheciam melhor, os sentimentos começaram a fiar um emaranhado entre eles. Era como se existisse uma conexão profunda. Mas o passado de Valentina, cheio de segredos e cicatrizes, espreitava como uma sombra, ameaçando tudo o que estava construindo. O que começou como uma passagem temporária para uma vida melhor, logo se transformou em um pesadelo quando um escândalo na mídia a rotulou como ex-prostituta. As acusações foram rápidas como um relâmpago e Valentina teve que se afastar para proteger Alice. 1 ano depois, Valentina estava em uma feira de sustentabilidade, ignorando o passado, vivendo em um novo ritmo. E lá estava até, mais maduro e determinado. O reencontro acendeu velhas chamas, mas também trouxe à tona os medos de Valentina. O peso das escolhas passadas ainda era palpável. O convite a um novo começo tornava-se uma tentação, mas e os segredos escondidos no fundo de sua alma? Enquanto contemplava o pedido de casamento de Té, um diálogo inesperado fez seu coração parar. Um segredo poderia mudar tudo de novo. Será que ela teria coragem de se abrir? Ou isso a afastaria do único amor
que poderia ter. A dúvida e a urgência pulsavam como um tambor dentro dela. E a resposta permanecia no ar, cheia de mistérios por desvendar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valentina estava em um turbilhão de emoções. O pedido de casamento de Té era como um eco em sua mente, reverberando dúvidas e novas esperanças. Mas, enquanto olhava nos olhos dele, sentia uma pressão crescente no peito. O passado ainda assombrava, e a ideia de abrir seu coração parecia quase insuportável. Poderia o amor deles resistir a uma revelação tão poderosa? Ela mal teve tempo de processar quando, de repente, o celular vibrava insistentemente em seu bolso. A mensagem era de Dandara. Precisamos conversar, é urgente. O coração de Valentina disparou. A amiga sempre tinha um jeito de fazer algo parecer mais sério do que realmente era. Mesmo assim, não ignorou. O que poderia ser? Tão importante agora! Desculpe, Té, preciso tomar o ar. Mal deu tempo de ouvir a resposta dele. Saiu apressada do evento. As paredes brilhantes da festa pareciam apertar ao seu redor. O ar da feira de sustentabilidade era fresco, mas não aliviava a inquietação que pulsava em seu interior. Assim que leu a mensagem novamente, decidiu que era hora de agir. Uma pequena esquina na feira estava abarrotada de barracas. Gente circulando entre orgânicos e produtos sustentáveis. Valentina tentou encontrar um lugar mais tranquilo para ligar para Dandara. Quando conseguiu, a voz da amiga logo surgiu do outro lado. Val, você não vai acreditar. Aconteceu algo horrível. Lembra do Té? Ele tem um passado e não é bom. Ele está envolvido em algo sujo, Val. Envolvimento com tráfico, escândalos. Estou com medo. Essas palavras a atingiram como um golpe. A imagem do homem que parecia perfeito começou a se desfazer. O brilho nos olhos de Té, o encanto que parecia genuíno, agora era como uma máscara que escorregava. Valentina apertou o celular. O nó na garganta aumentava. O que você sabe, Dandara? Não posso falar muito, mas fui abordada por um jornalista hoje. Eles estão investigando. Ele é mais do que parece. Você tem que se cuidar, Val. Opressionada pelas palavras, Valentina tentou reunir a coragem que a mantinha firme. A festa voltou à mente. Os olhares de todos, os sussurros. Sentiu a atmosfera de festa tornar-se pesada, como se um nevoeiro encobria tudo ao seu redor. As luzes brilhantes agora pareciam reluzir com uma luz ameaçadora. A imagem de Alice sorriu em sua mente, lembrando-a do que estava em jogo. Mas então uma sombra adentrou o pensamento.
Uma memória antiga e sufocante. Valentina lembrou-se de um homem que conheceu anos atrás, nos momentos mais escuros de sua vida. Um homem que também oferecia glamour, mas que trazia consigo não só promessas, mas também fraudes. E um nome ressurgiu. Vannerson teve um papel na sua vida que mudara tudo, e agora os fantasmas do passado retornavam. Té se aproximou, seu olhar preocupado. Val, o que está acontecendo? A ansiedade tomou conta dela. Os segredos começavam a levantar-se, questionando a própria natureza do amor que sentia. Dandara, ela disse que você está envolvido em algo horrível. A voz dela tremia, mas a verdade precisava sair. O silêncio aprofundou entre eles. Os olhos de Té se endureceram e eram como se máscaras se desfizessem. Ouça, Val! Mas foi nesse momento que um grito cortou o ar. Uma mulher, pálida e desesperada, parou na sua frente. Ele tem que pagar. Ele vai destruir vidas. A multidão se agitou. Olhares se voltaram para o tumulto. O caos se espalhou ao redor e Valentina sentiu seu coração disparar mais uma vez. Não pode ser. O peso das palavras pairava entre eles. A verdade, ainda não dita agora, era uma bomba prestes a explodir. O que mais ele escondia? Mais segredos, mais dores. E o que realmente se escondia atrás das promessas de amor? A dúvida se instalou como uma tempestade em seu peito. O que fazer agora? Voltar a confiar ou correr para sempre? As luzes da feira piscavam e, de repente, Valentina se deu conta de que tudo poderia mudar mais uma vez e não sabia se estava pronta para outra verdade devastadora no caminho. O preço da confusão e do medo pairava entre Valentina e Té. O grito da mulher ecoava em sua mente, deslocando suas certezas. O tumulto ao redor parecia girar, e em meio ao caos, um outro grito cortou a multidão. Socorro! Ele está aqui! O verdadeiro monstro! Uma figura emergiu das sombras. Um homem encapuzado, com olhos ferinos e um sorriso que mal disfarçava algo sinistro. O pânico tomou conta do ambiente. Valentina sentiu seu coração acelerar. Té a segurou pelos ombros. Sua expressão mostrava preocupação. Mas havia algo mais. Medo? Confusão? A multidão começou a murmurar e a tensão era palpável. Quem é ele? Valentina não conseguia tirar os olhos do homem. Ele apontou para Té. Os olhos frios o atravessavam, como se insistissem em revelar segredos obscuros. Ele não é quem você pensa que é, menina. Eu conheço a verdade sobre ele. Você não deveria estar perto dele. A voz carregava uma urgência que rasgava o silêncio e fazia as pessoas se afastarem, formando um círculo tenso. O mundo de Valentina se desmoronava. A imagem de Té, o homem que parecia o amor de sua vida, o herói da sua história, agora estava ameaçada por um desconhecido. Ela olhou para Té, buscando respostas, mas a expressão dele era uma mistura de desespero e raiva. Não escute ele, Val. É um mentiroso. Sua voz tinha uma fervura, mas havia um tremor que não passava despercebido. Você precisa saber a verdade. O homem encapuzado não se calava. Té é um fugido. O pai dele mandou a guarda atrás. O que ele está envolvido não é só escândalos. Há vidas em risco, Valentina. Ele faz parte de um esquema muito maior. Um esquema que destrói famílias. O coração de Valentina disparava. Cada palavra era uma facada. O que ele estava dizendo era possível. Olhou para o lado. Viu rostos preocupados. Escutou sussurros.
Muitos começavam a acreditar no que o desconhecido dizia. Os olhos de Té mudaram. Ela percebeu a angústia em sua expressão, como se o peso do mundo estivesse caindo sobre ele. Mas como ele pode estar envolvido em algo tão terrível e ainda ser o homem? E a fazer-se sentir viva? Té, é verdade? A pergunta escapuliu dos seus lábios, como um sussurro ansioso. O silêncio se instalou entre eles. Ele hesitou, e essa pausa foi mais devastadora que qualquer palavra. Val, acredite em mim, eu amo você. O que ele diz não passa de mentiras. A voz dele era cheia de desespero, mas a falta de certeza abalava suas promessas. Nesse instante, o homem encapuzado fez um movimento brusco e, do nada, tirou a capuz, revelando um rosto familiar. Valentina ficou paralisada. Era Wannerson, o homem que havia feito parte de seu passado sombrio, o homem que tinha marcado tanto suas memórias com dor e desespero. Ele mais parecia um espectro do que uma pessoa, mas sua presença era real, e seu olhar penetrante desnudava o que ela tanto temia. Então você conhece a verdade sobre ele, Val. Eu sou apenas um aviso. Ele está te arrastando para a escuridão, e você não vê. Valentina estava sem palavras. O passado e o presente colidiam de uma maneira brutal. Olhou para Té e traição parecia se desenhar em suas costas. Todos estavam olhando e ela sentiu que o chão escorregava sob seus pés. Té agarrou sua mão. Val, não me deixe assim! Confie em mim, eu sou diferente agora! Mas a reviravolta estava monopolizando seu coração. O que ela deveria fazer? A verdade ou o amor? O passado ou o futuro? E como poderia decidir entre dois homens que, de formas diferentes, moldaram sua vida? As luzes do evento se tornaram turvas e Valentina sentiu um nó na garganta. Entre a escuridão de um amor que poderia ser uma mentira e a luz de um passado doloroso, seu mundo girava cada vez mais rápido. O que estava por vir poderia destruir tudo o que ela havia construído. O que mais estava escondido? Seria a verdade a chave ou a perdição? O peso da confusão e do medo pairava entre Valentina e Té. O grito da mulher ecoava em sua mente, deslocando suas certezas. O tumulto ao redor parecia girar, e em meio ao caos, um outro grito cortou a multidão. Socorro! Ele está aqui! O verdadeiro monstro! Uma figura emergiu das sombras, um homem encapuzado, com olhos ferinos e um sorriso que mal disfarçava algo sinistro. O pânico tomou conta do ambiente. Valentina sentiu seu coração acelerar. Té a segurou pelos ombros. Sua expressão mostrava preocupação. Mas havia algo mais. Medo? Confusão? A multidão começou a murmurar. E a tensão era palpável. Quem é ele? Valentina não conseguia tirar os olhos do homem. Ele apontou para Té. Os olhos frios o atravessavam como se insistissem em revelar segredos obscuros. Ele não é quem você pensa que é, menina. Eu conheço a verdade sobre ele. Você não deveria estar perto dele. A voz carregava uma urgência que rasgava o silêncio e fazia as pessoas se afastarem, formando um círculo tenso. O mundo de Valentina se desmoronava. A imagem de Té, o homem que parecia o amor de sua vida, o herói da sua história, agora estava ameaçada por um desconhecido. Ela olhou para Té, buscando respostas, mas a expressão dele era uma mistura de desespero e raiva. Não escute ele, Val. É um mentiroso. Sua voz tinha uma fervura, mas havia um tremor que não passava despercebido. Você precisa saber a verdade. O homem encapuzado não se calava. Té é um fugido. O pai dele mandou a guarda atrás. O que ele está envolvido não é só escândalos. Há vidas em risco, Valentina. Ele faz parte de um esquema muito maior.
Um esquema que destrói famílias. O coração de Valentina disparava. Cada palavra era uma facada. O que ele estava dizendo era possível. Olhou para o lado, viu rostos preocupados, escutou sussurros. Muitos começavam a acreditar no que o desconhecido dizia. Os olhos de Té mudaram. Ela percebeu a angústia em sua expressão. Como se o peso do mundo estivesse caindo sobre ele. Mas como ele pode estar envolvido em algo tão terrível e ainda ser o homem que a fazia se sentir viva? É verdade! A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro ansioso. O silêncio se instalou entre eles. Ele hesitou, e essa pausa foi mais devastadora que qualquer palavra. Val, acredite em mim! Eu amo você! O que ele diz não passa de mentiras. A voz dele era cheia de desespero, mas a falta de certeza abalava suas promessas. Nesse instante, o homem encapuzado fez um movimento brusco e, do nada, tirou a capuz, revelando um rosto familiar. Valentina ficou paralisada. Era Wannerson, o homem que havia feito parte de seu passado sombrio. O homem que tinha marcado tanto suas memórias com dor e desespero. Ele mais parecia um espectro do que uma pessoa. Mas sua presença era real, e seu olhar penetrante desnudava o que ela tanto temia. Então, você conhece a verdade sobre ele, Val. Eu sou apenas um aviso. Ele está te arrastando para a escuridão, e você não vê. Valentina estava sem palavras. O passado e o presente colidiam de uma maneira brutal. Olhou para Té, e a traição parecia se desenhar em suas costas. Todos estavam olhando. E ela sentiu que o chão escorregava sob seus pés. Té agarrou sua mão. Val, não me deixe assim. Confie em mim. Eu sou diferente agora. Mas a reviravolta estava monopolizando seu coração. O que ela deveria fazer? A verdade ou o amor? O passado ou o futuro? E como poderia decidir entre dois homens que de formas diferentes moldaram sua vida? As luzes do evento se tornaram turvas e Valentina sentiu um nó na garganta. Entre a escuridão de um amor que poderia ser uma mentira e a luz de um passado doloroso, seu mundo girava cada vez mais rápido. O que estava por vir poderia destruir tudo o que ela havia construído. O que mais estava escondido? Seria a verdade a chave? Ou a perdição? O homem encapuzado, com uma expressão de triunfo, girou-se e, em um gesto rápido, puxou um celular do bolso. Eu tenho provas, Valentina. Seja o que for que ele te contou, não passa de uma farsa. E com um toque ágil, começou a passar um vídeo na tela. As imagens tremulando, enquanto os olhos de Valentina a fixavam, horrorizados. Na tela, um grupo de homens se reunia, conversando em um ambiente sombrio. Entre eles estava Té. Ele parecia diferente, mais sério, e olhava em volta como se estivesse sendo vigiado. São seus amigos, Val! Olha bem! Gritava o homem em desespero. Enquanto os outros se moviam, uma figura se destacou. Um rosto que Valentina reconheceu imediatamente. Não pode ser. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Era Dandara. Ela estava ali, rindo e trocando segredos com aqueles homens. O coração de Valentina parou. Sua melhor amiga? Envolvida em tudo isso? As lágrimas brotaram e a confusão a engoliu. A lealdade dela estava em jogo. O que mais não sabia? A multidão se agitou e os murmúrios cresceram em intensidade.
Valentina estava em choque e o tempo parecia parar. O que isso significava para ela? O passado, o presente, o futuro, tudo se misturava em uma nuvem de desespero. O que mais estava se escondendo nas sombras? E quando Valentina olhou uma vez mais para Té, algo em seu olhar havia mudado. Havia uma tristeza profunda, mas também uma determinação que ela nunca tinha visto antes. O que mais ele poderia estar escondendo? Ela não conseguiria lidar com mais mentiras. A verdade estava se desenrolando diante dela. E a única certeza que tinha era que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O homem encapuzado, com expressão de triunfo, girou-se e, em um gesto rápido, puxou um celular do bolso. Eu tenho provas, Valentina. Seja o que for que ele te contou, não passa de uma farsa! E com um toque ágil, começou a passar um vídeo na tela. As imagens tremulando enquanto os olhos de Valentina fixavam, horrorizados. Na tela, um grupo de homens se reunia, conversando em um ambiente sombrio. Entre eles estava Té. Ele parecia diferente, mais sério e olhava em volta como se estivesse sendo vigiado. São seus amigos, Val! Olha bem! Gritava o homem em desespero. Enquanto os outros se moviam, uma figura se destacou. Um rosto que Valentina reconheceu imediatamente. Não pode ser. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Era Dandara. Ela estava ali, rindo e trocando segredos com aqueles homens. O coração de Valentina parou. Sua melhor amiga, envolvida em tudo isso? As lágrimas brotaram. E a confusão a engoliu. A lealdade dela estava em jogo. O que mais não sabia? A multidão se agitou e os murmúrios cresceram em intensidade. Valentina estava em choque e o tempo parecia parar. O que isso significava para ela? O passado, o presente, o futuro, tudo se misturava em uma nuvem de desespero. O que mais estava se escondendo nas sombras? E quando Valentina olhou uma vez mais para Té, algo em seu olhar havia mudado. Havia uma tristeza profunda, mas também uma determinação que ela nunca tinha visto antes. O que mais ele poderia estar escondendo? Ela não conseguiria lidar com mais mentiras. A verdade estava se desenrolando diante dela. E a única certeza que tinha era que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Então, como se o caos não fosse o bastante, uma explosão repentina ecoou pela feira. O som retumbou, fazendo a multidão recuar em pânico. O céu noturno foi iluminado por uma luz intensa e, em um instante, o cenário mudou. As pessoas começaram a gritar e correr. Valentina sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Val, fica perto de mim! Gritou Té, puxando-a para mais perto. O homem encapuzado desapareceu na confusão e a tela do celular ficou em branco no chão. A fumaça começou a subir, cobrindo a feira em um manto de medo e desespero. Valentina se agarrava a Té, mas a incerteza a consumia. O pânico tomou conta e a ideia de que tudo estava desmoronando pesava sobre seus ombros. Temos que sair daqui, disse Té, seu rosto agora sério e tenso. As luzes piscavam e as sirenes ao fundo pareciam uma sinfonia de terror. Valentina queria correr, mas as perguntas a agarravam como correntes. E as provas, Té? O que era aquilo? Dandara? Por que ela estava com aqueles homens? A voz dela tinha um tom de desespero. O medo
y a frustración lutaban dentro de ella, una tempestad de emociones que no sabía cómo controlar. Un grito cortó el ar, seguido por otro estrondo. ¿Qué estaba aconteciendo exactamente? ¿Vería Dandaras envolvido en algo tan sombrío y violento? ¿Cómo Te estaba inserido en esa trama caótica? Él le parecía tan próximo, mas al mismo tiempo tan distante. Con los ojos marejados, Valentina oyó alrededor. A feira, que antes parecía un lugar de esperanza y nuevos comienzos, agora era uno. Cenário de pesadelo. As pessoas empurravam-se, tentando escapar do que quer que estivesse acontecendo. Uma sombra se movia rapidamente entre a multidão. E Valentina não conseguia entender se era o homem encapuzado, Dandara, ou alguém ainda mais perigoso. Val, temos que seguir agora! Não podemos ficar aqui! Insistiu Té, levando-a pela mão. A pressão crescia no peito dela. O caminho estava cheio de pessoas desesperadas, e a fumaça tornava tudo mais confuso. Mas quem era o verdadeiro vilão nessa história? O que realmente estava por trás de todo aquele caos? O passado que Valentina pensou que tinha enterrado estava ressurgindo com força e brutalidade. As verdades que pensou conhecer se contorciam, e com cada passo que dava, mais desconfortável se sentia. Era um labirinto sem fim. E no meio de tudo isso, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Será que ela estava pronta para enfrentar não apenas o perigo que a cercava, mas as verdades devastadoras que ainda estavam por vir? As luzes piscavam mais intensamente agora. E Valentina compreendeu que a resposta estava mais próxima do que poderia imaginar. Valentina estava em choque. As luzes da feira brilhando como se quisessem iluminar a escuridão que havia se instalado em seu coração. O homem encapuzado havia desaparecido na confusão, mas as palavras dele ressoavam em sua mente. Dandara, envolvida em algo tão obscuro? O olhar tenso de Té só aumentava a confusão. Val, precisamos sair daqui. Vão nos achar, disse Té, sua voz carregada de urgência. Mas em vez de seguir, ela hesitou. As coisas estavam além do que poderia imaginar. O que mais estava escondido? A verdade veio com um preço alto e ela estava disposta a saber. Que está acontecendo? Você e Dandara? Está tudo entrelaçado. O que você não me contou? O medo apertava seu peito e a multidão começava a se dispersar, as pessoas correndo em direções opostas. Sirenes ao longe acrescentavam um som ameaçador à cena. Ele a segurou pela mão com força, tentando puxá-la. Val, agora não é hora. Vamos! Mas antes que pudessem dar mais um passo, o chão parecia tremer sob eles e uma explosão ensurdecedora cortou o ar como um raio. O barulho era como um trovão em dia ensolarado. Valentina mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes de serem arremessados para o chão. As pessoas ao redor gritavam e corriam em pânico. O caos era palpável. Valentina olhou para Té. Seus olhos buscavam conforto, mas ele estava tão confuso quanto ela. A fumaça e os destroços começavam a preencher o espaço, e a sensação de perigo tornava-se esmagadora. Quando finalmente conseguiram se levantar, Valentina sentiu um frio na espinha. Precisavam escapar, mas a confusão a envolvia. A feira agora parecia um labirinto de dor e gritos. No entanto, mesmo em meio à desordem, algo a fez parar. Um brilho familiar,
de um canto escuro da feira. O que é aquilo? Valentina apontou, irreconhecível naquele estado de emergência. Ela se inclinou mais perto, vendo que era uma tela. E não era qualquer tela. Era o celular que o homem encapuzado havia descartado. O vídeo ainda estava rodando. Como num transe, ela se aproximou, o coração acelerado. No pequeno display, mais imagens de Té. Mas agora havia algo mais. Valentina prendeu a respiração. Algo estava errado. A gravação mostrava uma conversa, mas não apenas com os outros homens. A voz de Dandara soava grave e cheia de tensão. Você tem que parar de me seguir. Não, eu não vou empregar mais nada. Você sabe o que isso pode causar? A expressão de Dandara era tensa. E o coração de Valentina disparou. Havia uma ameaça disfarçada nas palavras dela. A amiga que considerava uma irmã estava envolvida em algo ainda mais sombrio do que imaginava. Val, não é hora! Té tentou agarrá-la, mas ela estava paralisada. A verdade estava à sua frente. De repente, a tela se apagou e a resposta do desconhecido ecoou no ar. Se você me trair, não vou parar até que você pague por isso. Dandara! Valentina gritou, sem entender o que estava acontecendo. Furiosa e confusa, ela virou-se para Té, buscando alguma explicação. Mas em vez de respostas, ele parecia atormentado, quase desvanecido. Eu não sabia que ela estava envolvida. Val, acredite em mim. Ele começou a tremer. A autenticidade em seu olhar fez Valentina vacilar. Mas então um sentimento profundo de traição a envolveu. Como ele não sabia? A multidão ainda estava em pânico, mas ninguém parecia notar o que acontecia entre os três. O eco do passado e da desconfiança crescia em seu peito. Valentina recuou. O que mais você não me contou, Té? Quem é você realmente? E foi nesse momento, enquanto o chão tremia novamente, que a reviravolta aconteceu. Do nada, o homem capuzado reapareceu, segurando uma arma. A cena paralisou. Todos ao redor gritaram novamente. O que você está fazendo? Ele gritou, apontando para Valentina e Té. Vocês não deveriam estar aqui. O mundo de Valentina, que já estava prestes a desmoronar, agora realmente parecia estar em pedaços. Ela não sabia mais em quem confiar. Enquanto o homem se aproximava, o silêncio pairava, como se a realidade tivesse se deformado diante dela. Seria até apenas uma marionete em algo muito maior? E Dandara, o que estava acontecendo? As perguntas voavam em sua cabeça, mas o tempo estava se esgotando. O homem encapuzado, o sorriso sinistro em seu rosto, trouxe uma certeza. Aurenna! A verdade era mais surpreendente do que um pesadelo e estava prestes a se revelar de forma brutal. O verdadeiro jogo estava apenas começando e Valentina estava no centro disso tudo. Mas a que custo? O homem encapuzado, com uma expressão de triunfo, girou-se e em um gesto rápido puxou uma arma. O pânico era palpável. Valentina ficou paralisada e o mundo à sua volta parecia desmoronar. — Que você está fazendo? Ela gritou, sua voz ecoando no meio do caos. Tentou avançar, mas a arma era um aviso poderoso. Vocês não deveriam estar aqui. O homem apontou para eles e Valentina sentiu o frio na espia.
A adrenalina disparou e a confusão tomou conta da cena. Ao redor as pessoas corriam e gritavam, mas naquele momento era como se tudo estivesse em câmera lenta. Fica calma, Val, calma, disse Té, segurando-a pelos ombros. Seu olhar estava assustado, mas havia um brilho de determinação. Vamos sair daqui! E em meio ao desespero, Valentina percebeu outra figura se aproximando do tumulto. Era Dandara. A expressão de sua amiga estava contorcida e ela parecia mais pálida do que nunca. Val, Té, não escutem ele! Ela gritou, apressando-se para se aproximar. O que você está fazendo aqui? Valentina disparou, confusa. As palavras de Dandara carregavam uma urgência que não podia ignorar. Mas o homem encapuzado mordeu o lábio e a tensão cresceu. Você não sabe com quem está lidando, garota. Dandara, o que está acontecendo? Valentina estava em estado de choque, seu coração disparando. O passado que ela pensou ter deixado para trás estava agora mais presente do que nunca. Eu não posso explicar agora, mas Té, ele não é quem você pensa. A voz de Dandara estava carregada de desespero e sinceridade. Você precisa ficar longe dele. A revelação a atingiu com a força de um punho. Como assim? O homem que parecia ser seu amor estava envolvido em algo terrível. Valentina olhou para Té, um misto de descrença e dor. Você é mesmo um criminoso? Mas antes que ele pudesse responder, tudo mudou em um estalo. O homem encapuzado apontou a arma na direção de Dandara e disparou. O som do tiro ecoou como um trovão. O tempo congelou e Valentina sentiu um nó na garganta. Dandara caiu. Um grito abafado escapou de seus lábios. O pânico se espalhou e a cena se transformou em um caos absoluto. Valentina viu sua amiga no chão, cercada pela fumaça e pelo sangue. Dandara! Ela correu na direção dela, mas a dissonância de gritos e sirenes deixava tudo mais confuso. Diante da cena estarrecedora, os olhares mudaram. O homem encapuzado agora parecia perturbado e Té, com os olhos arregalados, gritou: "O que você fez?" E aí a realidade começou a se desfazer. O homem encapuzado retirou a máscara, revelando um rosto familiar. Valentina ficou chocalhada. Era um ex-namorando de Dandara. Alguém que estava longe de sua vida, mas que agora ressurgia do passado. As peças do quebra-cabeça começaram a encaixar. Você está aqui por causa dela? A raiva e o medo misturaram-se no peito de Valentina. Eu não sabia que ela estava com vocês. Nunca quis isso. Mas ela estava prestes a trair a organização. O homem tremia e o desespero radiante em sua voz ecoava. A reviravolta foi devastadora. As verdades que Valentina achou que conhecia agora estavam se desmoronando. O ambiente ao redor dela parecia um pesadelo em formação, e o corpo de Dandara no chão era testemunha de que o amor e a traição estavam muito entrelaçados. Val, tentando alcançar sua mão, mas Valentina já estava no limite. Você não pode ser quem eu pensei que era! Ela se afastou dele, a mágoa atormentando seu coração. A ira e o medo a consumiam, e a dor do desespero a empurrava para longe. E enquanto a confusão tomava conta do ambiente, Valentina olhou para Dandara deitada no chão, com uma realidade de traição e segredos a se desdobrar. A multidão ao redor estava em pânico, mas o olhar de Dandara, já embaçado, parecia um eco que pedia ajuda. Mas de quem? O que mais estava enterrado sob a superfície? As luzes da feira piscavam freneticamente. Criava-se um cenário de horror e Valentina sentiu que estava no centro de um jogo das sombras que apenas começava a esclarecer. O que mais o passado reserva?
E onde o amor realmente se encaixava nisso tudo? O verdadeiro dilema agora estava apenas começando, e a verdade se escondia nas sombras das promessas quebradas. Valentina estava em choque. As luzes da feira brilhando como se quisessem iluminar a escuridão que havia se instalado em seu coração. O homem encapuzado havia desaparecido na confusão, mas as palavras dele ressoavam em sua mente. Dandara, envolvida em algo tão obscuro. O olhar tenso de Té só aumentava a confusão. Val, precisamos sair daqui! Vão nos achar! Disse Té, sua voz carregada de urgência. Mas em vez de seguir, ela hesitou. As coisas estavam além do que poderia imaginar. O que mais estava escondido? A verdade veio com um preço alto, e ela estava disposta a saber. Té, o que está acontecendo? Você e Dandara, está tudo entrelaçado. O que você não me contou? O medo apertava seu peito, e a multidão começava a se dispersar. As pessoas correndo em direções opostas. Sirenes ao longe acrescentavam um som ameaçador à cena. Ele a segurou pela mão com força, tentando puxá-la. Val, agora não! É hora! Vamos! Mas antes que pudessem dar mais um passo, o chão parecia tremer sob eles. E uma explosão ensurdecedora cortou o ar como um raio. O barulho era como um trovão em dia ensolarado. Valentina mal teve tempo de entender o que estava acontecendo, antes de serem arremessados para o chão. As pessoas ao redor gritavam e corriam em pânico. O caos era palpável. Valentina olhou para Té. Seus olhos buscavam conforto, mas ele estava tão confuso quanto ela. A fumaça e os destroços começavam a preencher o espaço, e a sensação de perigo tornava-se esmagadora. Quando finalmente conseguiram se levantar, Valentina sentiu um frio na espinha. Precisavam escapar, mas a confusão a envolvia. A feira agora parecia um labirinto de dor e gritos. No entanto, mesmo em meio à desordem, algo a fez parar. Um brilho familiar, vindo de um canto escuro da feira. O que é aquilo? Valentina apontou, irreconhecível naquele estado de emergência. Ela se inclinou mais perto, vendo que era uma tela. E não era qualquer tela. Era o celular que o homem encapuzado havia descartado. O vídeo ainda estava rodando. Como num transe, ela se aproximou, o coração acelerado. No pequeno display, mais imagens de Té, mas agora havia algo mais. Valentina prendeu a respiração. Algo estava errado. A gravação mostrava uma conversa, mas não apenas com os outros homens. A voz de Dandara soava, grave e cheia de tensão. Você tem que parar de me seguir. Não, eu não vou entregar mais nada. Você sabe o que isso pode causar. A expressão de Dandara era tensa e o coração de Valentina disparou. Havia uma ameaça disfarçada nas palavras dela. A amiga que considerava uma irmã estava envolvida em algo ainda mais sombrio do que imaginava. Val! Não! Não é hora! Té tentou agarrá-la, mas ela estava paralisada. A verdade estava à sua frente. De repente, a tela se apagou e a resposta do desconhecido ecoou no ar. Se você me trair, não vou parar até que você pague por isso. Dandara! Valentina gritou, sem entender o que estava acontecendo. Furiosa e confusa, ela virou-se para Té, buscando alguma explicação. Mas em vez de respostas, ele parecia atormentado,
quase desvanecido. Eu não sabia que ela estava envolvida. Val, acredite em mim. Começou a tremer. A autenticidade em seu olhar fez Valentina vacilar. Mas então, um sentimento profundo de traição a envolveu. Como ele não sabia? A multidão ainda estava em pânico, mas ninguém parecia notar o que acontecia entre os três. O eco do passado e da desconfiança crescia em seu peito. Recuou. O que mais você não me contou, Té? Quem é você realmente? E foi nesse momento, enquanto o chão tremia novamente, que a reviravolta aconteceu. Do nada, o homem encapuzado reapareceu, segurando uma arma. A cena paralisou. Todos ao redor gritaram novamente. O que você está fazendo? Ele gritou, apontando para Valentina e Té. Vocês não deveriam estar aqui. O mundo de Valentina, que já estava prestes a desmoronar, agora realmente parecia estar em pedaços. Ela não sabia mais em quem confiar, enquanto o homem se aproximava. O silêncio pairava, como se a realidade tivesse se deformado diante dela. Seria até apenas uma marionete em algo muito maior? E Dandara? O que estava acontecendo? As perguntas voavam em sua cabeça, mas o tempo estava se esgotando. O homem encapuzado, o sorriso sinistro em seu rosto, trouxe uma certeza horrenda. A verdade era mais surpreendente do que um pesadelo. Estava prestes a se revelar de forma brutal. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e Valentina estava no centro disso tudo. Mas a que custo? Então, em um movimento repentino, o homem pressionou um botão em seu celular e uma palete de rostos iluminou a tela. Coffee shop, uma furgão e outro lugar que ela conhecia bem. O coração de Valentina disparou quando viu a imagem de várias pessoas, algumas conhecidas, estranhas. Cada rosto parecia uma peça do quebra-cabeça que ela não conseguia entender. Entre eles, uma fotografia de sua mãe. O impacto a atingiu como um tsunami. Isso é tudo parte de um jogo, Valentina. Sua mãe, ela estava envolvida. E Dandara, ela é a chave para tudo isso. Você precisa decidir. O que vai fazer agora? As palavras do homem ecoaram. Um sussurro cruel que fez seu estômago revirar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. O horror a cercava. O que mais estava em jogo? Que segredos se escondiam por trás das pessoas que mais amava? E, acima de tudo, ela estava pronta para lidar com a horrenda verdade que agora se desenrolava diante dela? O homem encapuzado, com uma expressão de triunfo, girou-se e, em um gesto rápido, puxou uma arma. O pânico era palpável. Valentina ficou paralisada e o mundo à sua volta parecia desmoronar. O que você está fazendo? Ela gritou, sua voz ecoando no meio do caos. Té tentou avançar, mas a arma era um aviso poderoso. Vocês não deveriam estar aqui. O homem apontou para eles e Valentina sentiu o frio na espinha. A adrenalina disparou e a confusão tomou conta da cena. Ao redor, as pessoas corriam e gritavam, mas naquele momento era como se tudo estivesse em câmera lenta. Fica calma, Val, calma, disse Té, segurando-a pelos ombros. Seu olhar estava assustado, mas havia um brilho de determinação. Vamos sair daqui! E em meio ao desespero, Valentina percebeu outra figura se aproximando do tumulto. Era Dandara. A expressão de sua amiga estava contorcida e ela parecia mais pálida do que nunca. Val, Té,
Não escutem ele! Ela gritou, apressando-se para se aproximar. O que você está fazendo aqui? Valentina disparou, confusa. As palavras de Dambara carregavam uma urgência que não podia ignorar. Mas o homem encapuzado mordeu o lábio e a tensão cresceu. Você não sabe com quem está lidando, garota. Dandara, o que está acontecendo? Valentina estava em estado de choque, seu coração disparando. O passado que ela pensou ter deixado para trás estava agora mais presente do que nunca. Eu não posso explicar agora, mas ele não é quem você pensa. A voz de Dambara estava carregada de desespero e sinceridade. Você precisa ficar longe dele. A revelação a atingiu. Com a força de um punho. Como assim? O homem que parecia ser seu amor estava envolvido em algo terrível. Valentina olhou para Té. Um misto de descrença e dor. Você é mesmo um criminoso? Mas antes que ele pudesse responder, tudo mudou em um estalo. O homem encapuzado apontou a arma na direção de Dandara e disparou. O som do tiro ecoou como um trovão. O tempo congelou e Valentina sentiu um nó na garganta. Dandara caiu. Um grito abafado escapou de seus lábios. O pânico se espalhou e a cena se transformou em um caos absoluto. Valentina viu sua amiga no chão, cercada pela fumaça e pelo sangue. Dandara! Ela correu na direção dela, mas a dissonância de gritos e sirenes deixava tudo mais confuso. Diante da cena estarrecedora, os olhares mudaram. O homem encapuzado agora parecia perturbado. E Té, com os olhos arregalados, gritou: "O que você fez?" E aí, a realidade começou a se desfazer. O homem encapuzado retirou a máscara, revelando um rosto familiar. Valentina ficou chocada. Era um ex-namorando de Dandara. Alguém que estava longe de sua vida, mas que agora ressurgia do passado. As peças do quebra-cabeça começaram a encaixar. Você está aqui por causa dela? A raiva e o medo misturaram-se no peito de Valentina. Eu não sabia que ela estava com vocês. Nunca quis isso. Mas ela, o ambiente ao redor dela parecia um pesadelo em formação. E o corpo de Dandara no chão era testemunha de que o amor e a traição estavam muito entrelaçados. Val, você precisa me ouvir, disse Té, tentando alcançar sua mão. Mas Valentina já estava no limite. Você não pode ser quem eu pensei que era. Ela se afastou dele, a mágoa atormentando seu coração. A ira e o medo a consumiam, e a dor do desespero a empurrava para longe. E enquanto a confusão tomava conta do ambiente, Valentina olhou para Dandara deitada no chão, com uma realidade de traição e segredos a se desdobrar. A multidão ao redor estava em pânico. Mas o olhar de Dandara, já embaçado, parecia um eco que pedia ajuda. Mas de quem? O que mais estava? Escondido sob a superfície? As luzes da feira piscavam freneticamente. Criava-se um cenário de horror e Valentina sentiu que estava no centro de um jogo das sombras que apenas começava a esclarecer. O que mais o passado reserva? E onde o amor realmente se encaixava nisso tudo? Nesse momento, a crise atingiu um ponto crítico. Repentinamente, um grupo de homens emergiu da multidão, todos uniformizados, com distintivos que reluziam na luz fraca. "É uma operação! Todos ao chão!" gritaram. O caos aumentou
e Valentina sentiu um frio na espinha ao perceber que aqueles homens eram da polícia. Mas o tom de urgência e a confusão faziam o significado se distorcer. Val, vamos! Té puxou-a, mas antes que pudesse se mover, um dos policiais a fitou intensamente. Você, vem aqui! A voz era firme, impetuosa. Os olhos de Valentina se arregalaram. Por um instante, tudo se concentrou na sua figura, e o pânico fez seu coração disparar. Té! Gritou, tentando alcançar seu olhar, mas ele já estava sendo empurrado por um dos policiais. Não deixe que me separem! O que está acontecendo? Gritou para o ar. A dor e a confusão começaram a dominar. A cena agora era um tumulto entre a lei e a mentira. O que mais estava escondido? Será que ela estava prestes a descobrir que havia profundezas de traição maiores do que uma simples amizade? Enquanto os policiais se aproximavam dela, a verdade pesava mais que o medo. A noite que começou com promessas e esperanças, agora se transformava em um labirinto de realidades aterradoras. A resposta estava perto, mas estava disfarçada nas sombras. E Valentina sentiu que, em um momento, tudo poderia mudar de novo. Quem realmente era o inimigo nessa noite caótica? Valentina mal podia acreditar no que estava acontecendo. O corpo estendido de Dandara no chão a paralisava. O tumulto ao redor dela se tornava uma sinfonia horrenda de gritos e sirenes. A adrenalina pulsava em suas veias, um ataque de emoção que a queimava por dentro. Dandara! Ela gritou, desesperada, a voz embargada. Té tentava se manter firme, mas o olhar que trocava com o homem encapuzado era de pura tensão. Val, precisamos sair daqui agora, disse ele. Mas Valentina não conseguia desviar os olhos de sua amiga. E o que tinha acontecido antes? Tudo parecia se mover em câmera lenta. Uma multidão se aglomerava. E o pânico a cercava como um lobo faminto. As luzes da feira piscavam, refletindo o caos. Valentina se sentiu como se estivesse presa em um pesadelo interminável. Com tremores nas mãos, ela segurou o celular do homem encapuzado, que ainda estava no chão. As vozes do passado, as ameaças, tudo isso ecoou em sua mente. E naquele momento, uma decisão formou-se dentro dela. Se Dandara está envolvida nisso, eu preciso descobrir a verdade. Os policiais começavam a cercar o local e a tensão tornava-se insuportável. Val, escute! Gritou um dos homens, interrompendo seus pensamentos. Você nem sabe com o que está lidando. Não importa, ela retrucou, a determinação tomando conta de si. Eu não vou fugir. Dandara precisa de mim. E, finalmente, ela se virou para Té. Você, o que sabe sobre tudo isso? Ele hesitou, mas o desespero em seu olhar dizia tudo. Val, por favor, eu não sabia que Dandara estava envolvida nesse mundo. Eu realmente não sabia. As palavras dele eram um apelo à verdade, mas a ingratidão misturava-se com a dor. As sirenes soavam cada vez mais perto e a multidão começava a evacuar. A cena já estava sob controle, mas a batalha interna de Valentina ainda fermentava. Ela decidiu se aproximar de Dandara. O chão estava manchado de sangue e a realidade era brutal. Dandara, você me escuta? Não me deixe! Valentina se ajoelhou, um nó na garganta e os olhos marejados. Mas sua amiga estava pálida, com a respiração difícil. Por favor, não me deixe sozinha! E, nesse momento de horror, Dandara abriu os olhos. Valentina, cuide de Alice.
O que eu fiz foi por ela. Sussurrou, as palavras escapando como um último fio de esperança. Valentina chorou. Não, não, você vai ficar bem. Mas Dandara apenas cerrava os olhos, como se despedia. Té se aproximou e juntos eles tentavam acalmar a situação. Mas os gritos ao redor eram um eco contínuo, um lembrete do que haviam perdido. O homem encapuzado estava sendo detido e em meio ao caos ele virou-se para Valentina. As palavras dele eram uma sentença. Nada está terminado, Valentina. Você vai se arrepender por isso. Mas Valentina não estava mais com medo. Ela se levantou, a fogo da determinação queimando dentro dela. Agora eu vou descobrir toda a verdade. Não! Vou deixar isso acabar assim. O que mais você escondeu, Té? O olhar dele era de desespero, mas havia algo mais. Uma centelha de esperança. Val, eu não quero perder você. Precisamos trabalhar juntos. Eu vou te ajudar a entender tudo. As luzes da feira piscavam, mas elas pareciam oferecer uma nova vida. A dor de perder Dandara era profunda, mas Valentina sabia que deveria fazer com que a verdade fosse revelada, mesmo que escondesse mais segredos. E assim, enquanto a noite se desdobrava, Valentina sentia que, apesar do caos, ela se tornaria mais forte. Alice, Dandara e agora uma nova jornada. O passado poderia ser doloroso, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. O que mais estava por vir? Antes que pudesse processar, um brilho furtivo ao longe atraiu seu olhar. Uma figura conhecida, alguém que poderia fazer a conexão sem medo. O futuro era incerto, mas Valentina sabia. Ela não estava sozinha. As peças estavam se juntando. E se você quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Fazer parte dessa história é algo que só os verdadeiros fãs entendem.